Então, pessoal, voltando aqui no nosso segundo bloco, no JJCast aqui, com o nosso convidado Everson Albano aqui, que estamos trocando uma ideia agora sobre optometria, sobre loja. Eu peço para vocês aí que curtam o nosso conteúdo. O que você espera que no nosso Brasil aí vai acontecer aí? Os optometristas vão estar mais presentes, vai ter menos optometria? De que forma você pensa que a optometria vai avançar? Ou como que ela... Hoje nós temos mais faculdades, né? Produzindo optometristas, né? Você acha que isso é bom, é ruim? O que você pensa a respeito da optometria? Eu acho que a optometria vai crescer muito no Brasil, né? Ainda mais agora com essa vitória que a gente teve, né, com o STF. Uhum. Então, é uma tendência, né? Essa profissão que é tão linda, ela crescer ainda mais, né? Uhum. E eu acho que tem campo, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que tem... tenho certeza que a optometria ela pode trabalhar junto com o SUS, né? Junto com os oftalmologistas, porque nos outros países funcionam assim, né? Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos e eu sei que lá, dentro da própria ótica, tem um optometrista que atende, né? Então, o próprio optometrista que ele te atende, ele te vende um óculos. Eu acho que isso para isso acontecer no Brasil, talvez vai levar muito tempo, né? Mas, para trabalhar junto, assim, com o SUS, com o governo, eu acho que é algo assim que a gente já pode ver uma luzinha no final do túnel já, porque a gente sabe da importância que a optometria tem em relação à cuidado visual, né? Aos cuidados visuais. Então, tem campo, né? O Brasil é muito grande, né? Então, tem espaço. A gente observa que muitos municípios não tem oftalmologista. Sequer né? tem um profissional da saúde lá visual. Eu vejo que as prefeituras, honestamente, elas gastam muito com o traslado dessas pessoas. O transporte, né? de volta. Vamos lá, vamos falar de uma pessoa lá. 5 pessoas precisam fazer exame de visão. Acorda todo mundo cedo, a prefeitura disponibiliza um carro da saúde para levar. Só volta o carro de saúde quando todos forem atendidos. Às vezes um precisa de um atendimento um pouquinho mais demorado. Todas aquelas outras pessoas precisam, perdem o seu dia de trabalho, né? Então eu vejo assim que a optometria tem muito a avançar, principalmente no interior, né? O interior que é um pouco mais desassistido, né? Muitas vezes as pessoas querem ir mais para os grandes centros, os profissionais formados, vou mais para o centro, porque tem mais pessoas, é melhor de viver, é mais fácil de viver, tem mais shopping, então esquecem basicamente do juramento, muitas vezes que se faz, que é cuidar das pessoas, né? Eu falo por mim, porque eu basicamente atendo só no interior, né? E eu vejo que realmente as pessoas são muito desassistidas. E às vezes o profissional que está disponível atende de uma forma, digamos, de uma forma não legal. Sim. Né? Digamos dessa forma, não legal. E muitas vezes o óculos não sai de acordo, ou tem muita reclamação, tem muito retorno. Então a gente observa essa situação, eu vivo isso no meu dia a dia, né? E vejo que a optometria ela tem um bom campo de visão para atuar em vários setores, né? Seja ela esportiva, tem optometria, tem optometria comportamental, então tem vários principalmente a ortótica, né? Ortótica, né? Ortótica, que é basicamente um tratamento físico, né? Que vai mexer com a estrutura neural também, né? Então você faz exercícios que fazem com que o teu olho aprenda a enxergar, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar, mas como que o meu olho não aprendeu a enxergar? Né? O ser humano basicamente é o único animal que precisa aprender tudo. Falar, caminhar, comer, ele precisa aprender tudo. Se você observar, uma girafa ela nasce em pé. Já nasce, já vai mamar, já faz as coisas. Qualquer outro animal já sabe a rotina que ele precisa fazer. O ser humano não, o ser humano precisa aprender as coisas, né? Se você observar o ser humano, se ele nascer e ninguém ensinar, ele morre. Né? Se a gente pensar friamente, é assim que acontece, né? A gente só sobrevive porque a gente tem uma mãe,
Sim. Não é porque a gente se só tivesse pai também morria. Porque o pai é relaxado pra cacete. Por isso que a mãe é o ser mais valioso do mundo, né? Eu vejo lá em casa, lá quando a esposa não tá, eu fico meio perdido. Olha aí, ó, entendeu? Que é a rotina? Um grande abraço aí para as mulheres que são mães e as futuras mamães. O que seríamos de nós sem vocês, né? Sem elas, né? Brincadeira. E pegando esse gancho... Mas pode falar. Não, eu ia falar sobre... Ele falando sobre a questão ali que ele atende no interior, né? A Catiúcia da nossa sala, sim, ela comentou que na cidade dela, quem atende é um otorrino. Tá então, vendo? tu vê a carência que existe, principalmente no interior, quando se fala um profissional, né, de oftalmologista, né? Tem médico, né? Porém, aquele médico especialista não tem. Né? Então, a optometria está aí. Né? Está aí para poder preencher esses espaços e até mesmo trabalhar junto com um lugar onde que já tem esses profissionais. Sim. Existe essa briga que eu acho que tem que acabar. Lógico que tem que ter também uma questão de os próprios optometristas eles têm que também se adequar, Sim. Né? Melhorar, parar com essa prostituição que existe hoje no mercado, né? Que isso aí vai valorizar mais a profissão, né? E vai ser mais fácil também de ser aceito tudo isso daí. Sem dúvida, né? Hoje, antigamente nós não tínhamos nenhum oftalmo que era via a optometria com bons olhos, né? Sim. Hoje a gente já conhece, eu conheço, Johnny conhece, alguns oftalmologistas que já são favoráveis à optometria. Entende? Porque eles sabem o lugar nosso, que é a avaliação básica primária, e a avaliação deles também, que é secundária. Entende? Então, dá para todo mundo. Entende? E eu sempre vou lembrar, tanto optometrista, oftalmologista, ótica, técnico em optometria, que às vezes as pessoas esquecem também que esse profissional existe, né? E que também foi graças ao técnico em optometria que existiu a optometria em si também, né? Muito obrigado aí o pessoal técnico que nos assiste aí. Um forte abraço. Espero que façam uma faculdade, um bacharelado, que evoluam, né? Que já sabem distinguir as partes, né? Eu vejo oftalmos hoje dizendo, não, a optometria existe, tem que trabalhar junto, né? Hoje a gente só não trabalha junto porque ainda não dá, mas existe essa situação de trabalhar junto. Então eu vejo que antigamente era mais difícil. E eu acho que os optometristas que estão se formando agora, estudando agora, fazendo bacharel, tem que se dedicar ao máximo para quê? Para que o seu próprio trabalho seja reconhecido e não simplesmente um volume de atendimento, né, como geralmente as pessoas fazem. Faz campanha de atendimento não sei aonde, campanha de atendimento não sei aonde, né, e às vezes acaba fazendo um atendimento inadequado. Sim. Né? O optometrista é o avaliador inicial da saúde da visão. Ele não é um refracionista. Refração faz parte. Agora, a avaliação inicial é muito, muito importante. Pegando o gancho dessa questão de atendimento, né? Eu vejo hoje que nós montamos as clínicas no interior, né? Cara, a demanda de pessoas que vão é muito grande. É muito grande. A gente atende 2 vezes por mês e isso há 1 ano basicamente já. E isso é sempre agenda cheia. Mas por quê? Porque a pessoa fala, puxa, eu não preciso mais me deslocar tantos quilômetros que eu estava me deslocando antes, dependendo ali do posto de saúde, né? Puxa, antes ele ia lá num posto lá, conseguia fazer um exame, ia fazer o óculos, né? Daí nas nossas óticas, fazia lá o óculos, aí dava alguma coisa errada. Puxa, e agora? Como é que eu vou ver esse médico de novo? Eu fiz minha consulta ali pelo SUS, mas eu não tenho acesso ao médico. O médico já não está mais atendendo lá, sabe? Então a gente viu 2 cidades do interior que a gente atende, para a região mais do interior ali do Rio do Sul, daquela região lá, cidades do interior mais próximas lá, que médicos que atendiam pelo SUS para a cidade não atendem mais. Então, quer dizer, e aí foi montada a clínica lá um tempo atrás, né, da prefeitura vir conversar com a gente, como é que funciona ali, né, falar com o João.
como é que funciona aqui teu atendimento, quantas vezes tu vem, a gente está pensando aqui em direcionar o pessoal daqui do SUS para vir te atender aqui, né, se tem como viabilizar e tal, para ver que realmente a optometria, complementando agora o que vocês estavam falando, o que você estava falando, o crescimento dela vai ser exorbitante, se os profissionais se dedicarem a ela, porque é vasto a população que precisa. Sim. E nós temos que pensar que tem alguns profissionais aí, especialistas, que cobram aí um exame R$400, R$450, R$500. Às vezes é metade do salário de uma pessoa dessa. Sim. Às vezes elas... E também dificulta também o acesso, sim, né? Mas falando em valor, né, Johnny? Às vezes esse cara é tão especialista que ele precisa cobrar esse valor. Não, eu não estou desmerecendo de forma alguma tranquilo, o valor que ele está cobrando. Te entendo. Né? Mas às vezes ele estudou tanto, se dedicou, fez especialização. Então, assim. É a meritocracia. Ele não tinha todos esses parâmetros antes. Então, ele vai precisar cobrar os 500 conto, porque o tempo dele, mesmo que seja para uma simples refração, ele tem conhecimento para outros problemas, entende? Eu concordo plenamente contigo e acho que é justo o valor que ele cobra. Cada um faz o seu valor daquilo que trabalha. E eu acho justo cada um fazer o seu valor. Vai pagar quem tem condição e quer pagar esse valor. É isso que é a parte da meritocracia. Mas eu também o outro lado. Eu só me preocupo com quem não tem a possibilidade. Que esse médico, esse especialista, ele não vai sair da clínica dele que está lá cheia, movimentada, tudo, cobra o seu valor, e vai lá, nesse interior, fazer um exame lá de graça. Por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Muitas vezes ele tem vontade, mas às vezes ele não tem tempo. Por isso que alguns deixaram até de atender, esse especialista deixou de atender nessa cidade menor, porque talvez a demanda que tinha ali não era suficiente para ele. Você fala de graça em termos pelo SUS, né? Isso, de graça pelo SUS, de graça para a pessoa, né? Ele vai receber do SUS o valor que o SUS paga para ele, mas de graça para a pessoa que não tem acesso. Daí ele, como a gente tem o exemplo lá daquela cidade pequenininha que a gente atende lá, o especialista deixou de atender. Deixou de atender, ninguém sabe a razão, né? Talvez, né? Para nós a gente não sabe a razão, mas muitas vezes para ele, que tem a clínica particular dele numa outra cidade, é mais vantajoso atender na clínica particular. Mas é só pelo fato da gente dizer que no interior é muito desassistido e realmente os optometristas que conseguirem, né, se ajustar, se dedicar, estudarem mesmo para atender essa população mais carente, mais desassistida, vai fazer uma diferença muito grande na vida delas, que automaticamente vai fazer a diferença na vida deles. Sim. Né, como profissionais e poder ajudar essas pessoas e direcionar cada um para a sua situação necessária, patologia para patologia, né, para quem precisa fazer o óculos para as óticas, para eles fazerem os óculos, e assim sucessivamente. Por isso que realmente a gente tem um campo absurdo para crescer no nosso país. Vai crescer muito a quantidade de optometristas, espero que cresça em quantidade de bons optometristas. Sim, com certeza, né? Porque isso só valoriza a nossa profissão e assim a gente vai ganhando mais respaldo e mais respeito até da sociedade, né? Como um todo. E eu acho que isso faz diferença para você, né? Porque você vê que há 18 anos tu está num local onde nenhum especialista foi próximo e teria mercado, né, para montar uma clínica, né, e trabalhar, né, até possivelmente para muitos conhecidos de vocês aí que às vezes precisam de um especialista, precisam de um atendimento primário ali da visão, e você tem que indicar, às vezes muito longe da pessoa ali, não, tem aquele lá que eu confio, que é bom, mas fica lá em tal local, puxa, pena que não tem aqui próximo, né, a gente escuta muito isso. Me conta como foi associar a tua rotina que você tinha atualmente, né? Trabalhando e tal, em sair uma vez por mês, uma semana em Canoinhas. Foi difícil? Foi no início, foi fácil? Não, é difícil, né? Porque uma semana antes de tu viajar, tu tem que deixar tudo preparado, né? Resolver todos os probleminhas ali, direcionar o que tem que ser feito. E aí tu fica uma semana fora, aí depois a outra semana quando tu volta, tá cheio de coisas que tu tem que resolver. Então são 3 semanas, né, envolvendo ali, né? Porque é assim, né, Johnny? Contigo também acontece a mesma coisa, né? Uma semana antes de tu tem que deixar tudo zerado
porque uma semana tu vai ficar fora. Sim. Aí quando tu volta, tá cheio de coisas que tem que resolver e leva uns dias. E mais as coisas da faculdade. E mais as coisas da faculdade. Sim. Né? Então, pode pensar assim, né? Fica uma semana fora, então é uma faculdade tranquila. Não, lá é das 8 da manhã fervendo de manhã, de tarde, até as 10 da noite estudando. Um dia ou outro ali a gente consegue sair um pouco antes, porque é um professor, o que acontece? Ele antecipa ali, agiliza ali, mas é puxado, é bem puxado mesmo. Né? Em termos de optometria, qual foi o teste mais difícil que você, lá na tua ficha de avaliação, qual o teste mais difícil que você encontrou lá? Olha, eu acho que a oftalmoscopia, ela, além de ela ser crucial para o atendimento, né? Porque tu não vai que deixa passar uma toxoplasmose, qualquer outra coisa, uma suspeita, né? Uma escavação grande, né? Então, ela, não que eu digo difícil, né? Porque mais trabalhoso. Mais trabalhoso, talvez, porque te exige muita atenção, muito cuidado. Porque se tu deixar passar alguma coisa ali, cai na mão do médico, né? Então, ele vai ter problema, né? E aí isso é uma das coisas que os médicos mais batem, né? Sim. Sobre a questão das patologias, né? Deixar passar, né? Então, a oftalmoscopia, eu digo que ela é mais difícil pelo fato que te exige muita atenção. Né? Exige muita atenção. Então, talvez seria o... E é o exame crucial. Opa. Né? Se tu não fizer uma boa oftalmoscopia, tu pode deixar passar algo ali que pode te complicar mais tarde e pode levar uma pessoa até ter uma complicação maior, tanto que perder uma visão, alguma coisa assim, a oftalmoscopia é a parte... É o coração, talvez diria eu. Né? Basicamente, para quem está assistindo nós, a oftalmoscopia é enxergar o fundo do olho e ver as possíveis alterações que estão lá dentro. Existem alguns padrões, né, de escavação, de disco óptico, fixação, veias, artérias. Então ali você pode encontrar muitos sinais e sintomas, o que muitas vezes nem o paciente te reportaria, né? Por exemplo, um diabetes, né? Você consegue ver sinais no fundo do olho de alteração em que muitas vezes o teu paciente nem sabia que ele tinha. Então você encontra sinais e encaminha para o profissional devido. Encontrei isso, quero que você solicite o teu diagnóstico, né? Então você encaminha para lá. Então é por isso que eu falo da parte da optometria, que ela é mágica, né? Tu consegue muitas vezes suspeitar de algo e muitas vezes antecipar o problema, entende? Porque a partir do momento que tu faz o exame e tu encaminha esse paciente, você pode salvar muitas vezes a situação dele, né? Sim. Seja artério vascular, seja fundo de olho, seja um diabetes, seja uma retinopatia hipertensiva, né? Muitas vezes, esses tempos atrás, estava se falando muito de cloroquina, né? Então existem algumas patologias. Tem uma patologia que ela deposita cloroquina na mácula. Então, claro, a pessoa deixando de tomar por um certo tempo, ela volta ao normal. Mas você vê que no fundo do olho você consegue encontrar muita coisa, muitos sinais, né? Muitos sinais, às vezes uma pequena coisinha lá que talvez você não dê importância, como a lâmpada de fenda, dê importância para todos os testes, né? Mas esses testes, como você falou, assim, a oftalmoscopia é um dos testes mais cruciais, né? Acho que toda doença sistêmica, ela vai ter algum sinal no fundo de olho, né? Basicamente. E você vai... A gente vê a importância desse exame, né? Se você observar no fundo do olho também, mas na parte externa, na lâmpada de fenda também, você vai passar a observar alterações ali na parte externa do olho que talvez seja normal aos olhos das pessoas, mas para um optometrista ele tem que ver, ele tem que ter um padrão. Ele não pode... ele tem que ter um padrão. A esclera é assim, tem essa coloração, né? Você vai observar ali um pterígio, tu vai observar uma pinguécula, tu vai ver uma alteração num vasinho. Às vezes o vasinho está meio torto demais, às vezes ele está muito robusto. Então isso tudo tem que estar antenado, tem que estar ligado no negócio. Porque é dessa forma? Não, o normal não é. Então é alterado, entende? Então tudo isso...
capricho. O atendimento, na verdade, ele já começa desde a partir do momento que o paciente entra de porta dentro, né? Perfeitamente. Da maneira como ele se comporta, da maneira como ele anda, né? Então, tudo isso aí já faz parte do atendimento. A gente estava falando da oftalmoscopia, mas a própria anamnese... Perfeito. Né? Perfeito. A anamnese, ela é crucial. Crucial, ela te determina muitas E coisas. tu tem que instigar o paciente, né? Não pode sair experimentar, tu tem isso, não, esperar ele responder, não. Tu tem que fazer perguntas, instigando ele, e assim ele vai te revelando coisas que nem ele, ou ele não lembrava, ou às vezes ele tem vergonha de te reportar. Exato, né? Então é importante isso daí, a anamnese. Quando a gente está fazendo a anamnese lá, né? O professor vem complementar, né? Exatamente, que de acordo com a anamnese que tu faz, às vezes ele não sabe falar o que tem, mas um sintoma, um sinal que ele dá, tu já sabe, opa, pode ser isso daqui. Aí tu já sabe já com qual lente tu entra no oftalmoscópio para poder verificar ali, às vezes pode ser um problema na retina, como pode ser no cristalino, como pode ser no vítreo, ou até na coroide, né? Então, tudo isso aí... Fazendo um complemento da anamnese, esse tempo você pergunta, possivelmente, quais tipos de medicamentos que ele faz uso, né? Esses dias um paciente para mim falou assim, não, eu uso, mas eu não quero te falar o que é. Eu falei, parceiro, eu sou um agente de saúde e eu preciso fazer e preciso saber o que você faz uso. Paciente jovem, ele falou, eu faço uso de antirretroviral, né? Que é pro coquetel do HIV. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, quanto mais informação e situação eu tiver no meu controle, mais fácil e mais tranquilo será o meu exame. E mais seguro para o próprio paciente. Perfeito. Por exemplo, assim, eu faço uma pergunta para vocês, né? Um paciente que toma antirretroviral, né? Quais os problemas que eu devo observar nele? Qual é a situação dele? Primeira coisa, ele já toma para tentar amenizar a imunidade baixa que ele tem, né? Então ele pode ter alergias, ele pode ter gripe, ele pode... basicamente ele não tem anticorpos, né? Exatamente. Essa é a verdade, então ele né? pode ter de tudo. Então o que eu tenho que ter? Muito cuidado. Exato. Com tudo. Então ele pode ter qualquer tipo de problema, desde uma conjuntivite bacteriana, porque o glóbulo branco não vai atacar para matar o agente, né? A tudo. Então você vê que uma pequena informação que às vezes poderia passar despercebido, né? Me dá muito mais ênfase a uma situação. Então, às vezes eu pergunto, o senhor tem diabetes? Não tenho. E que remédio o senhor toma? Metformina, glifage, que são realmente medicamentos para diabetes. Tudo bem, eu anoto ali o que é, mas eu já sei onde eu vou ver, quais sinais, quais sintomas que ele deve ter. Tudo bem, ele pode não me dizer que ele tem diabetes, porque talvez ele não queira dizer. Mas ele me falando do fármaco, eu já sei qual é. Já sei o que é. Entende? Então, assim, muitas vezes a anamnese, basicamente a anamnese é o carro-chefe. Você falou, né, desde o princípio que o paciente entra no teu consultório. Eu analiso até a força que ele me dá com a mão. Entende? Se ele me aperta com pouca força na mão, eu já sei que ele tem pouca força muscular. Os nossos olhos estão constituídos por músculos também. Entende? Eles são, na verdade, ele fica numa órbita, né? Só presa por músculos. Então, será que ele também vai ter essa pequena força muscular nos olhos? Possivelmente. Entende? Então, assim, tudo é analisado, né? Pelo menos na minha situação eu vejo dessa forma. Eu aprendi, o Juan me disse que era dessa forma que devia fazer. E realmente, por quê? Pela experiência que ele tinha, que ele tem, né? Então ele nos passou essa situação e eu realmente faço uso disso. Talvez foi uma vez só que ele falou na sala de aula, mas para mim foi importante. Assim como o que a gente faz aqui no podcast, muitas vezes isso para nós é trivial. Mas às vezes para a pessoa que tá escutando lá, fala, pô, eu não via dessa forma. Vou passar a ver. Entende? Então assim, hoje o Everson, estudante de optometria, está aqui na minha frente. Depois o Everson, optometrista, depois vai ver esse programa e vai compartilhar suas experiências. Vai falar assim, aquela vez lá, cara, que legal isso. Entende? Então, assim, a avaliação de um optometrista tem que ser chave, tem que ser, a anamnese tem que ser completa, desde
Como eu falei do número do telefone, né? Eu falei para você? Não. Por exemplo, quando eu pergunto o número de telefone para um paciente e ele não consegue me dizer o número de telefone, são 9 dígitos, certo? Se ele não consegue decorar 9 dígitos, será que ele tem algum outro tipo de perda também? Entende? Então, assim, parece bobagem as coisas que a gente pergunta, mas tudo tem um fundinho de verdade. Né? Então, você vai observando essas coisas aqui, observando as coisas lá, porque um agente primário de visão tem que saber. Entende? E hoje eu te falando essas coisas, parece um pouquinho mais importante a optometria, não parece? Com certeza. São os detalhes, né? Como tu falou, né? A optometria são detalhes, né? Então, tudo isso aí faz parte. Quando a gente aprende a observar esses detalhes, cara, modifica bastante as coisas. E com essa experiência que a gente está tendo na clínica, a gente percebe que os professores compartilham os detalhes com a gente. Os detalhes da experiência deles, né? Que nem a forma como o Matheus me ensinou a observar a escavação, a comparar a escavação com a papila. Sim. Né? Quando ela tem um tamanho acima do normal, do padrão normal e o padrão da própria luz, normal, a própria luz do oftalmoscópio, né? Tu consegue verificar ali, né? Então, é a experiência que eles vão dividindo conosco para que a gente tenha a certeza absoluta daquilo que a gente está avaliando, para que a gente dê a direção correta para o paciente, se for necessário, né? Ou que a gente tenha tranquilidade também de que não, ele é o padrão fisiológico dele assim, mas está dentro do normal dele. Né? Não é uma alteração que exige ele a ir correndo, né, para um outro especialista para corrigir, para ir resolver esse problema. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande nesse período agora nosso de estágio, que é 1 ano e meio. Né? Para quem não sabe, o optometrista clínico, que é o nosso caso, né, dentro da Universidade da UNC, a gente tem 1 ano e meio de estágio. 1 ano e meio atendendo pessoas reais mesmo, né, toda semana que a gente fica lá, todos os dias, de manhã e de tarde, né? Então a gente fica realmente atendendo, tirando dúvida a um professor ali, observando tudo que a gente faz, complementando o que a gente faz para nos ensinar os outros detalhes que faltam. Então, isso faz com que hoje, né, o João Adriano, né, uns chamam de Adriano, outros de João, só para a gente sempre estar desmistificando isso, ele já tem 1 ano e meio, né, de atendimento solito, somente ele. Então, hoje ele tem o protocolo dele, a forma dele avaliar, a forma dele direcionar o paciente, e agregou muito mais experiência juntamente com o conhecimento teórico dele, né? Junto à prática da clínica, mais os protocolos que ele utiliza, as avaliações, os aprendizados, os novos casos, né? Coisas novas, tanto que a gente tem um grupo, né, que a gente compartilha suspeitas patológicas, né? A gente compartilha nesse grupo para o pessoal ver, gente, o que vocês acham que é isso aqui? O que pode ser? Né? Por quê? Porque a gente está compartilhando entre profissionais da mesma área para que todos aprendam e tenham a experiência daquilo. Sim. Né? Se eu não tive aquela experiência, ou outro colega lá também não teve experiência, mas ele teve, ele compartilhou. Gente, caso vocês um dia peguem um caso desse, isso aqui, vamos ver o que é. Vamos descobrir. Né? Já mandei para o especialista. Né? Então, tudo isso faz com que valorize aquilo que a gente faz, valoriza o tanto que a gente estuda, né? Se dedica para aprimorar esse conhecimento, para executar isso da melhor maneira possível. Né? Tu sabe o quanto isso para nós é essencial. Sim. Nessa reta final, né? O conhecimento agora patológico, porque o que mais a gente está pegando lá é impressionante. Então, une-se tudo isso àquela né, aquela realidade que a gente vivia somente da ótica, né? De exigir o conhecimento técnico das vendedoras, exigir, você tem que se especializar mais nas lentes, conhecer essa lente, né, de cabo a rabo, como diz o português bem claro, para que você saiba como vendê-la, né? E entender que, da mesma forma que a optometria é um protocolo, né, que ela tem um início, um meio, né, e um fim ali de todo o seu protocolo de atendimento, na ótica não é diferente. Na ótica também, o bom profissional, ele tem que saber, do início ao fim, o que eu vou fazer no início, o que eu vou fazer no meio e como eu vou finalizar isso. Porque isso faz com que o cara tenha o controle da situação. E não o inverso, normalmente, como é como cliente. E quando eu digo ter o controle da situação, na minha visão, né, é você saber que vai vir, né, vai vir todas as objeções
Mas para cada objeção eu saber como lidar. Eu, como profissional, saber como lidar. Se um cara vem e me questiona o preço, eu sei como lidar. Se o cara vem e me questiona se o produto é aquilo mesmo, eu vou saber lidar. Se o cara vem e me diz que o produto que ele já comprou da outra vez não estava bom, eu vou saber como lidar. Por quê? Porque você mantém o controle do resultado. Né? Por mais que você às vezes não faça a venda do maior valor agregado, mas fez a venda do produto que solucionou para o cliente, sim, você manteve a fidelidade dele. E isso, mesma coisa no consultório, quando você tira todas as dúvidas do paciente, responde todas as perguntas dele, faz com que ele se sinta seguro, né? Se sinta seguro, como o Adriano falou. Puxa, o que é esse sinalzinho aqui fora? E você falar para o paciente e explicar para ele da origem daquilo, da onde veio, como que é, né? O que altera, por que acontece aquilo. E o cara fica pensando, poxa, o cara me explicou em detalhes tudo como funcionou, né? Fez uma diferença absurda na percepção dele sobre você, o profissional. Serve para ótica, serve para o consultório, e essa é a visão que eu tenho para nós que trabalhamos com isso e naquilo que a gente compartilha com os profissionais, compartilha com os vendedores, para que eles realmente entendam que precisa saber realmente o início, o meio e o fim, e saber controlar todas essas partes aí, tanto no consultório, que a gente está aprendendo, está evoluindo nisso, o Adriano já faz, e para nós que já trabalhamos na ótica e fazemos isso hoje, né, nessa condição aí. Certo, meu nobre? Eu vejo por esse ângulo aí. Concordo. Já está montando o consultório? Vou começar. Eu estou correndo atrás já de equipamento, mas é bem provável que ano que vem aí já... Qual que vai ser? Onde que vai ser? Vai ser em Floresta mesmo. Ah, na Floresta. Uhum. Estamos querendo bem próximo ali da loja de Floresta. Uhum. E aí não sei se ainda vou... Bem provável que a gente vai começar a abrir um consultório, vamos contratar alguém para poder ir trabalhando, né? Uhum. Aí depois que eu me formar, aí assumo. Uhum. Então essa seria a ideia mesmo. Top. Muito bacana. E com a ideia de alguém trabalhar seria um optometrista? Um optometrista. Um optometrista. Uhum, bacana. E com relação a patologias, isso indica o oftalmologista, lógico, né? Sim. Ou o profissional, né? No caso adequado ali que... Isso, que nem é tudo oftalmologista, né? Geralmente a gente fala oftalmo, né? Uhum. Mas esses dias até foi interessante um senhor, vou dar o exemplo que eu atendi num consultório que eu atendo. Eu comecei a conversar com esse senhor, nesse exemplo que você deu, eu comecei a conversar e ele deu... E a mulher dele ia respondendo as coisas por ele. Daí eu falei assim, só um minutinho. Eu preciso que ele me responda. Porque eu tô fazendo avaliação disso também. Uhum. Ela, não, tudo bem. Tal. Daí ele me respondia com uma certa dificuldade. Nome, o telefone ele já não sabia e tal. Eu falei, o senhor toma algum remedinho? Ela falou, toma. Eu falei, não, tudo bem, eu preciso que ele me responda, né? E aí fomos conversando, fui tentando fazer com que ele se soltasse um pouco, né? Talvez eu pensei que poderia ser vergonha ou algo relacionado. Pedi para ele sentar na cadeira para fazer a avaliação da acuidade visual. Aí cliquei lá no H grandão, no E e no C. Aí ele disse para mim assim, tem umas letras lá. Tem umas letras lá. Eu já tinha feito uma pré-retinoscopia ali nele, eu já sabia mais ou menos a dioptria. Eu falei, com essa lente aqui, o senhor consegue ver? Não, tem umas letras lá que eu tô vendo sim. E ele sabia ler. Só que ele estava confuso. Primeiro, na anamnese, eu já observei que ele estava confuso. Nos outros testes, eu observei que ele estava confuso. Quando ele sentou para falar as letras, ele estava confuso. Então, o que eu fiz? Mandei ele para o neurologista. Porque possivelmente ele estava com algum probleminha relacionado a outra situação que não a visão. Entende? Aí a esposa dele falou para mim, já faz uns 2 meses que ele está confuso. Então poderia ser alguma coisa relacionada ao cérebro, né? Eu falo isso pelo exemplo que eu tive dentro da minha casa. Quando a minha mãe ligou para minha irmã, e a minha irmã falou, fala mãe, o que aconteceu?
Aí a minha mãe disse assim, não, o que é? A minha irmã se ligou que ela estava tendo um AVC. Por quê? Pela confusão mental que ela estava, e realmente era isso. Entende? Então, assim, 2 meses já acontecendo isso, já era para ter ido no médico, já faz tempo. Né? Precisou chegar até mim aí e eu saber para quem indicar? Beleza, top. Então, já vai pro neurologista que é para saber. O neurologista já é o especialista que eu acredito que vai resolver o problema dele. Depois ele vem aqui e a gente faz um óculos, mas naquele momento não era óculos o negócio. Entende? Então é outro profissional né? da área da saúde que fazia essa observância, né? Que precisa atender dessa forma, né? E que tipo de equipamento a gente pode encontrar no teu consultório? Então, autorrefrator, com certeza, né? Um auto de boa qualidade, com certeza. Um H, como é que é? HR. HRK1. HRK1. É muito bom. Deixa eu começar a cobrar comissão aí. Da Rubitz, né? Daqui a pouco vai aparecer o Rubitz ali, ó. Então, a lâmpada de fenda, né? E quem sabe mais pra frente ali um retinógrafo, né? Acho que isso aí vai ser... são os 3 aparelhos os quais eu uso, né? Tem uma tela junto, né? Pra poder... Sim. Cliente... A minha âncora é essa, né? Retinógrafo, lâmpada de fenda e um alto que não seja só alto, né? Que tem um autorrefrator. Junto, né? também... Ele tem ceratometria, tem biomicroscopia, tem retroiluminação, né? Dá para fazer adaptação de lente de contato. Você já consegue verificar como é que está o estado o posicionamento da lente, se ela está apertada, se ela está frouxa. Então existem uma série de outras coisas que você consegue fazer com o autorrefrator, né? Falando de autorrefração, uma coisa que você vai observar, autorrefração diferente de retinoscopia. Tá? 2 aparelhos que se complementam. Igual o oftalmoscópio e retinógrafo. 2 aparelhos que se complementam. Um não substitui o outro. Tá? E nenhum você vai encontrar a mesma coisa. Tá? No autorrefrator ele vai te dar inicialmente uma dioptria esférica e cilíndrica. Você, com o teu conhecimento, vai fazer retinoscopia, possivelmente vai fazer uma coisa melhor do que o alto. Tá? Biomicroscopia, a mesma coisa, ele vai te dar um estado geral ali, certo? Mas você, com as tuas técnicas na lâmpada de fenda, você vai observar outros detalhes que a biomicroscopia do alto não vai te dar. Entende? Então, assim, muita gente fala que é contra o autorrefrator e que isso não deveria existir. Eu já acho ao contrário. Eu acho que quanto mais tecnologia dentro do teu consultório, melhor vai ser a tua atenção. Avaliação? Exatamente, a tua avaliação. Então você vai conseguir até inclusive mostrar para o teu paciente de que forma acontecem as coisas. Entende? Aí entra a segurança, aí entra o conhecimento. Entende? Até o teu próprio. Porque muitas vezes, que nem você falou, né? O teu colega lá se emocionou quando ele conseguiu ver um desvio alternante. Né? Agora você imagine o quanto teu paciente, muitas vezes, foi em outros profissionais. Não, você tem catarata, você tem toxo, você tem isso, tem aquilo. Mas nunca realmente mostrou para este paciente. Porque muitas vezes a gente visualizando, mostrando para o paciente, ele tem um entendimento melhor. E às vezes esse entendimento melhor seria o necessário para ele buscar um segundo profissional. Entende? E às vezes você só falar, você tem isso, isso, isso. Ele fala, estou vivendo até agora assim. Por que eu vou gastar mais o meu dinheiro, né? Entende? Então, assim, uma outra coisa que eu acho importante é uma pequena história, né? Às vezes você encaminha ele para o profissional e o profissional faz a avaliação e ele realmente era apenas uma suspeita, não era uma coisa que se autodeclarava ali, né? A patologia. E às vezes o paciente pode ficar brabo contigo, porque tu encaminhou por uma suspeita que não se concretizou. Aí eu volto numa situação de por exemplo, assim, um médico pediu para ele fazer todos os exames para ver se ele tinha uma certa doença. Ele gastou lá um caminhão de dinheiro e não tinha doença. Peraí, então, você queria ter a doença?
Você tá bravo porque tu queria ter a doença? Não precisava ter gastado tudo aquilo, né? Exatamente. Então, assim, ó, é muito importante até você, paciente, consumidor final que está escutando isso, quando um optometrista encaminhar, vai no exame. Marca com o profissional, porque ele não vai te encaminhar de graça. Alguma suspeita ele tem. Então é melhor que a suspeita não se concretize, seja negativa do que... né? E seja negativa. E é isso que eu falo para vocês que estão se formando, que estão estudando. Muita atenção a esses pequenos detalhes, a essa situação, porque às vezes isso pode ser um diferencial na vida desse paciente. Entende? Então, assim, por isso que eu digo que o bichinho da optometria faz diferença e ele vai te consumir cada vez mais. Porque tu vai querer saber mais, entende? Para tu encantar um novo cliente, um novo paciente. Entende? E o paciente vai trazer outro pela mão. Hoje eu já consigo reatender um paciente que eu atendi há um ano atrás. Daí ele fala assim, pô, não lembra de mim? Daí a hora que eu puxo pela memória, sim. Então, assim, isso é bom, né? Eu tinha isso na ótica, né? Que você tem o prazer hoje de atender há 18 anos. Possivelmente você já refez inúmeras vezes para o mesmo paciente, para o mesmo cliente, né? Mas é basicamente isso. É isso aí. Eu acho que ficou bem completinho, ficou bem legal essa nossa entrevista aí com o Everson. Minha última pergunta, Everson, agora é direcionada à loja, cara. E uma pergunta assim da tua visão, às vezes até talvez alguns pontos, alguns princípios, para que você deixe assim uma dica assim, para que o que você acredita que uma ótica de sucesso precisa ter. Às vezes parece ser uma coisa simples, mas às vezes qualquer dica que você passe pode ser algo que falte nas lojas de outras pessoas, né? Que é uma dica particular, mas que faz vocês estarem vivos aí há quase 20 anos, né? Então tem muitos que querem abrir suas lojas aí, que são funcionários, que estão buscando. Então sempre tem aquele ponto de vista assim legal assim do que é tua visão assim de uma ótica de sucesso. Então, como já foi mencionado aqui antes, eu acho que o atendimento, né? Ele é a base, a chave do negócio. O cliente, tu tem que estender um tapete vermelho para ele se for preciso. Tu tem que tratar ele aqui na palma da tua mão. Porque se tu fizer um bom atendimento, ele vai voltar. E a gente depende deles. Não adianta tu ter a loja mais bonita, a fachada mais bonita, com os funcionários com um uniforme melhor, tá no melhor ponto da cidade, às vezes até ter um produto mais em conta, mas tu não tem um bom atendimento. Porque como tu comentou, a mesma lente, se tiver com medidas diferentes, ela já não é o mesmo produto. Exato. Não é verdade? Então, se tu tiver um bom atendimento e os teus funcionários tiver um bom treinamento e conhecer o produto, essa vai ser a chave do negócio. Não adianta tu querer divulgar na internet, na televisão, no rádio, mas se o teu atendimento não for bom, se tu não tratar o teu cliente como a prioridade, tu vai ser apenas mais um está fadado a quebrar. Essa é a realidade. Então, o conselho que eu dou hoje, trata o seu cliente como a estrela, porque ele é a estrela, né? Verdade. E esse seria a grande chave, o grande segredo aí para uma ótica ter... E na verdade, não só em ótica, mas em todos os segmentos. Exato. Porque tudo é uma venda. Né? Tu vai arrumar o teu carro num mecânico, né? Ele tá vendendo o trabalho dele, o serviço dele. Tu vai num médico, por exemplo, como a gente citou aqui, num optometrista, mas pegamos ali um médico, um neurologista, um cardio... Independente dele. Então, tudo é uma venda. Então, tu tem que tratar o teu cliente como a estrela, como o melhor, porque é ele que vai trazer o teu ganha-pão. Eu nunca vi um negócio sobreviver sem cliente. Não tem como. É impossível. É isso aí. É o que vai manter ou fechar teu negócio. É o cliente. Então, o atendimento é primordial. Atendimento né? e especialização. E o atendimento inclui tudo. O conhecimento, o treinamento, a qualidade do produto, a variedade. Perfeito. Né? Tem que ter variedade. Uma boa assistência. Perfeito. Né? Não só pensar na venda, mas pensar no pós-venda. Ligar para o cliente, como é que está a adaptação, o que tá achando, como é que tá legal? Ah, não tô, então volta aqui na ótica, vamos ver. Se for preciso trocar o produto, troca. Às vezes é um pequeno ajuste. Às vezes um pequeno ajuste. A gente que usa progressivo, vou te falar assim, ó, usou aqui, ó,
já muda tudo. Muda tudo. Então, às vezes, o óculos está um pouquinho torto ali, o cliente tem um astigmatismo um pouco alto, fica um pouco fora de eixo. Pronto. Isso ali já dá um desconforto. Não, é isso então, o pós-venda ali... São princípios simples, sim, mas que são fundamentais. São fundamentais. Né? E a gente muitas pessoas acabam esquecendo de colocar isso no dia a dia. Rapaz, a gente às vezes entra em cada loja um mau humor terrível. Meu Deus, cada cara feia. Que Deus, amigo. O cara pensa, olha, não sei como o troço desse tá aberto. Primeira frase que a gente pensa. Não importa se ele veio para trocar um parafuso, se ele veio para trocar uma plaqueta, se ele veio pra... Não, tem que dar o melhor. Tem que tratar ele como estrela. Exato. Porque é ele que... É isso aí. É a chave. Sem ele a gente não Então sobrevive. vocês ouviram, né, pessoal? A chave é isso aí, nesses pequenos detalhes que fazem a grande diferença para o nosso negócio. Eu digo nosso porque é meu, é seu, é nosso, é de vocês que nos veem, que sonham em querer também às vezes montar a sua loja, montar o seu negócio. E a gente está aqui para compartilhar cada detalhezinho desse, cada experiência com cada um de vocês, para que a gente possa, de grão em grão, né, ir construindo, de tijolinho em tijolinho, e construindo aí essa base, esse castelo aí de conhecimento para todo mundo. Certo? Eu acho que é isso. Mais um episódio termina hoje. Então, galera, obrigado, Everson, por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade aí. Tá bom, querido? Agradeço por bate-papo. poder ouvir vocês. Foi muito bacana mesmo, tá? Trocar essas experiências. Adriano, tenho certeza que deve ser uma optometrista de mão cheia, cara. Não tenho dúvida disso. Bicho não é fraco, não. Eu sei que tu também será. Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, vou me dedicar para isso. Tem convivido junto ali, né? Então, cara, parabéns pelo programa, parabéns pelo JJCast. E obrigado pelo convite mais uma vez, hein? Cara, quero te agradecer. Obrigado por ter aceito, por confiar na gente, né? Por dar a cara aqui para bater, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais aqui na região de Joinville, né? Tenho certeza que você atende até de outras cidades, eu tenho certeza que você atende. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer um pouco mais. Eu convivo menos com você, né? Mas é muito bacana poder trocar experiência contigo, né? Aceitar que veio fazer um programa aqui com a gente, que isso aqui é um prazer para mim, isso aqui é um relax. É um relax. É uma terapia. É uma terapia, boa. Isso é uma terapia. Né? Eu amo fazer o que eu faço e passar um pouco da minha experiência. Né? Tenho certeza que alguma coisa você vai levar daqui, né? Assim como eu também, você também vai deixar aqui pra gente. É uma troca. É uma troca. E com certeza estou saindo aqui cheio de espero de que não seja motivação. Espero que não seja o único programa que você participe, que você traga mais amigos aqui, né? Então, pra gente poder dar mais risadas aqui também. O Johnny já tinha me convidado já para vir aqui. Mas, cara, eu confesso assim que eu tenho aquela vontade, mas o nervosismo bate, né? Sim. Daí o Johnny voltou a convidar, eu falei, não tem como. Daí eu falei que até conversei com a minha esposa, né? Minha esposa, vai lá. Então tá bom, vamos lá. Mas foi bem bacana, cara. Você viu que não é o bichão. Não é o bicho, é um bate-papo. Pô, e é legal, cara. Tô bem feliz pelo convite mesmo. Tá joia. Prazerzão mesmo tá aí. Então tá, gente. Pessoal, muito obrigado. Curtam aí as nossas publicações. Abraço, pessoal. Né? Pessoal de Joinville que conhece o Everson aí, compartilha com os amigos aí. Um forte abraço, gente. E siga lá, se inscreve no JJCast. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.